Olá, bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da Assessoria Algoritmado. A Assessoria Algoritmado foi fundada por mim, Gabriela Rocha. A gente oferece diversos serviços aí para a sua empresa, para você. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Mas hoje é um dia super especial. Eu resolvi gravar esse vídeo e botar aqui minha cara até para vocês conhecerem melhor, porque eu vou falar sobre um livro que eu fui coautora. E o nome do livro é Mulheres Negras no Conselho, edição Poder de uma História, da editora Líder, da editora Líder. Então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu tenho muito que falar sobre liderança negra feminina, né? Não só da minha história, mas da história de todas as minhas colegas aí, coautoras do livro. Vou falar um pouquinho de Conselheira 101, do Instituto também, para vocês conhecerem melhor, das parcerias que o Conselheira faz. Vou falar um pouquinho sobre cada coautora, Vou falar um pouquinho sobre geral, vou passar alguns dados sobre liderança negra feminina. Então, se você é uma liderança negra, é uma mulher que está na liderança e é negra e está aspirando a subir alto, esse episódio é para você. Mas também se você é um executivo ou um headhunter, onde a agenda de diversidade, né, tá aí também na sua listinha, também é para você, para conhecer essas mulheres maravilhosas, ficar com vontade de comprar o livro, entender mais sobre o projeto do Conselheira 101 e entender mais sobre a inclusão, né, com essas mulheres maravilhosas executivas que estão aí em diversas áreas. Então, dentro do próprio Conselheira 101, já há uma diversidade enorme. Então, vem comigo. Bom, então vou só passar uns dados aqui do cenário atual, né, e dados de representação aí de mulheres negras e indígenas, né. Segundo o Instituto Ethos, né, e o Panorama Mulheres 2023, né, duas pesquisas aí que ocorreram num passado não tão distante, né, apenas 1,8% dos cargos ocupados em conselhos de empresas brasileiras de mercado de capital aberto são ocupados por mulheres negras, né? Em contraste, 77% desses assentos são de homens brancos, né? São ocupados por homens brancos, né? Então só aí você já tira, né, que é a realidade do Brasil, né? Desde a época da invasão, né, de Portugal, né? Acho que o cenário com essa porcentagem aí o cenário depois de mais de 500 anos, né, de escravização do nosso país, o cenário aí de dominância e de ter a cadeira aí de decisão, né, nas maiores empresas, né, são de mulheres, né, são de homens, quer dizer, de homens brancos. Recentemente, né, o governo federal tem um novo projeto de lei, né, que foi autorizado pelo governo federal, que 30% dos cargos públicos, dos conselhos públicos, devem ser ocupados por mulheres, né. Então, estamos caminhando, né, mas ainda passos um pouco lentos, né. Bem, sobre a minha experiência como conselheira, né, não tenho uma carreira aí muito extensa, né, mas eu queria contar um pouquinho também sobre como eu cheguei até aqui, como eu conheci o Conselheira 101, né, e enfim. Então, na verdade, eu sou uma executiva de finanças, né, para quem não me conhece, com a maior parte de experiência aí na área tributária, mais de, 17, 18 anos aí de experiência, principalmente na área marítima e de suporte a óleo e gás, né? Então é a maior parte da minha carreira aí bem nichado, né? E trabalhei maior parte também da minha carreira em multinacional, né? Então, durante essa minha carreira, né? Durante essa minha jornada,
Eu também vivi em Oslo, né? Então trabalhei na matriz de uma das empresas que já foram minhas empregadoras no passado. Trabalhei em Oslo, na matriz, então dava bastante suporte nessa época a relatórios, né, para o senior management, para o board, e eu sempre tive uma curiosidade, assim, né, principalmente quando fui ficando mais sênior dentro das empresas, né, de sempre olhar sobre a representatividade no board dessas empresas multinacionais, né, não só no board, mas como também no senior management, né, e como a maior parte desses mais de 17 anos de experiência eu trabalhei em empresas norueguesas, são, acho que 14 anos aí de empresas norueguesas, né? Então, sempre olhava nos boards dessas empresas, né? O que estava acontecendo, se tinha alguma diversidade. E, assim, a Noruega é um país muito feminino, né? Então, é um país feminista, né? Eles já tiveram primeira-ministra feminista, ou primeira-ministra mulher, né? Grande parte da liderança do governo é mulher. Tem várias políticas mesmo, né? Dentro das empresas, né? Para que mulheres participem. E isso vai para a área privada também, né? Então, mulher eu sempre via, né? Então, já via que era um pouco diferente. Sempre tinha alguma mulher ou algumas poucas mulheres no senior management ou no board, mas em todas as vezes eram pessoas brancas, né? Então, eu me achava um pouco distante daquela realidade de board, de conselho, né? Mas sempre gostava de dar uma olhada, porque todas as empresas também, principalmente na época do woke, do George Floyd, e enfim, todo mundo, né, virou diverso, né? Todas as empresas, elas colocam no seu relatório anual que elas têm diversidades, que elas aplicam a diversidade, né? Mas na prática a gente sabe que não é muito a realidade, né? Então, por isso que eu sempre tive essa curiosidade. Então, board para mim era realmente algo bem distante. E, enfim, então depois dessa experiência na Noruega, eu voltei para o Brasil e depois, logo depois da Covid, né? Foi 2022, 2023, eu acho, eu vi um post da Lisiane Lemos, que é a cofundadora do Conselheira 101, né, convocando, né, mulheres para se inscreverem no programa para a turma 4, né, e nesse momento é interessante, porque eu já 40 a mais, né, então eu tava pensando assim, já tinha tido experiência profissional fora do Brasil, né, voltei pro Brasil, então tava esperando, assim, o que fazer, né, agora, what's next, né, sei lá, fazer um mestrado, fazer uma pós, aprender outra língua, né, esse tipo de coisa. Então, tava me questionando aí o que fazer aí no próximo passo profissional, pessoal, né, tentar combinar as duas coisas, né. E apareceu esse post da Lisiane apareceu meio como uma resposta aos meus questionamentos daquela época. Então, eu me inscrevi e eu passei, assim, eu sempre falo, né, que participar ainda, né, do Conselheira 101, hoje como alumni, participar de várias iniciativas que o programa traz aí para as aluminais é um portal, né, que se abriu assim na minha vida, literalmente, né, quando eu encontrei tantas mulheres executivas e que estão em diversas áreas, diversas indústrias, com diversos conhecimentos, né? Então, mesmo no Conselheira 101, né? Mesmo dentro do Instituto, as meninas que estão estudando agora na T6, todas que passaram em as turmas, todas as aluminais, somos muito diversas dentro do próprio Conselheira 101, né? Entre negras, indígenas, pardas, né? Somos muito diversas. Então, é o nosso mundinho dentro do Conselheira 101, mas que a gente quer expandir aí pro mundo, né? Então foi aí que eu dei o meu primeiro passo, né, a começar essa jornada como Conselheira 101, no Conselheira 101 como conselheira,
E participei do programa e logo veio aí a possibilidade de participar de um conselho, que é o Conselho Fiscal do Museu Afro-Brasil. Tô até aqui com a minha canequinha para fazer um plim-plim aqui do museu. É a caneca dos 20 anos de museu, que fez ano passado, né? Então tô aqui com ela, tomando meu café. E então entrei como conselho, né, por recomendação da Janda, que hoje também vou falar um pouquinho da Janda depois, mas a Janda é presidente atual do Instituto Conselheira 101 e ela também é presidente do Conselho do Museu Afro do Brasil. E através da Janda que eu fui recomendada para esse conselho, né? Então, assim, um novo portal se abriu, né? Porque, enfim, não vou entrar muito no detalhe, né? Mas o museu é um museu, né? Eu sempre trabalhei em empresa multinacional, então, assim, a quantidade de aprendizado que eu consigo ter e trazer a minha experiência também, né, adicionar valor ali na hora de tomada de decisão dos livros e de os livros fiscais, né, os livros contábeis, e dar algum tipo de recomendação, né, uma troca bem rica, né. Então essa foi minha experiência. Então realmente hoje em dia eu vejo que é uma realidade, né, ser parte de um conselho de administração, de conselho fiscal, e também participar de todas hoje em dia o Instituto Conselheira 101 ele tem um apoio de muitas instituições, programas com outras instituições. Então tem apoio da B3, tem apoio do IBGC, né, o primeiro programa para mulheres negras, um programa de governança para mulheres negras internacional, que foi a parceria com a UCLA, na Califórnia, né. Tem agora, por último, o programa da Nexus, da Fundação Dom Cabral, que também é uma parceria do Instituto Conselheiro 101 com a Fundação Dom Cabral. Então, assim, é aquilo, né? Nós por nós. Então é muito bom fazer parte. Realmente, assim, traz um respiro nesse tantos anos, né, trabalhando no meio corporativo, sendo a única, né? Sendo a única sempre. Então traz uma renovação, respiro, né? Discutir. Não são só questões técnicas, mas também as nossas dores, ter aquele espaço para a gente conseguir conversar. Então, realmente, estar ali no Conselheira realmente, para mim, libertador, né? Poder estar ali naquele espaço, né? E, então, o Conselheira, né, assim, ele foi criado, né, com o objetivo de formar mulheres negras indígenas para atuarem em conselhos de empresa. Desde o início, 5 turmas foram formadas e a turma 6 está em andamento esse ano, né? Mais de 100 mulheres passaram por essa jornada do Conselheira 101, né? Então somos muitas e diversas, né? Bem, o resultado até então 47% dessas mulheres estão em conselhos já. 53% foram promovidas ou alcançaram movimentações estratégicas em suas carreiras. E isso não é por acaso, né? Isso é estrutura, é preparação, é rede, né? Rede é muito importante, né? Ter uma rede. Como eu falei também, levou uma das turmas ou algumas das meninas, né, do Conselheira, que foram aluminais, para a primeira turma, que foi na UCLA, na Califórnia, né, que é um dos maiores cases de formação de liderança negra no Brasil, que foi fora do Brasil, né, a formação foi fora do Brasil. E também o Nexus, que é um grande, que eu participei, infelizmente ainda não participei de nenhuma turma da UCLA, mas ainda assim quero participar. Mas também teve a turma da Fundação Dom Cabral também, que aqui eu já estou fazendo também aqui, ó, a minha propaganda. Fundação Dom Cabral, também ganhei no Nexus, né, essa garrafinha, recebi no programa Nexus, que foi muito, 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 muito legal. Assim, eu amei a interação com as meninas que participaram, com os professores de alto nível. Foi muito boa essa parceria e as próximas turmas já estão vindo com força total, né? E agora, além desses programas de educação, né, de extensão, também
temos o livro, que é o objetivo que eu vim falar aqui hoje com vocês, que é o livro Mulheres Negras no Conselho, né? Edição O Poder de uma História, pela editora Líder. E eu queria falar mais, vou falar em detalhes aqui um pouco sobre cada uma, sobre as coordenadoras, sobre as coautoras, né? Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, vou ler bastante, mas eu vou compartilhar também com vocês LinkedIn, vou compartilhar as fotos delas, enfim, a história delas, né? Então vou ler um pouco, mas também quem estiver assistindo vai ter oportunidade de adicionar elas pelo LinkedIn, pelo QR Code, né? Então fiquem atentos aqui, mas para quem tá só escutando também não tem problema, né? É bom que vocês ficam também com mais gostinho para poder comprar o livro e saber mais, né, dessas autoras queridas. Bem, então em 2025, né, lançamos o livro Mulheres Negras em Conselho, Mulheres Negras no Conselho, né, a edição é O Poder de uma História. Então, uma obra histórica com 24 autores que compartilharam suas trajetórias, é um registro também, um manifesto, né, um manifesto aí para a sociedade, né, para nossa sociedade, acabar com o racismo, acabar com o preconceito, quando se trata de ou contratação de executivos ou contratação de conselheiros, né, que temos sim, né, grandes executivas que podem assumir aí, pegar a caneta da sua empresa para poder tomar uma decisão, né. Falar sobre essas histórias é falar sobre trajetórias de superação, de preparação, de impacto, mostrar que as mulheres negras e indígenas estão prontas para liderar. Cada coautora representa um setor, uma visão, uma experiência. Juntas formamos um coletivo que ecoa a liderança negra com coragem, né? Então agora eu vou falar uma a uma das minhas amigas coautoras. Vou começar pelas coordenadoras e espero que gostem, tá? E qualquer coisa, comprem o livro. Também vou deixar o link aqui para vocês comprarem o livro. Vocês para adicionarem também as nossas coautoras aí no LinkedIn. E podem sempre entrar também em contato aqui com o Algoritmado se tiver alguma dúvida. Pode entrar em contato com a gente entrando pelo site algoritmado.com. No site tem o WhatsApp, tem e-mail, vocês fiquem à vontade. Tem várias outras coisas também que a gente posta lá para vocês lerem. Mas depois eu falo mais sobre o serviço da Algoritmado. Agora eu vou falar sobre as nossas coautoras, começando pelas coordenadoras. Bem, vou começar pela Denise Barbosa, né? A Denise é uma das coordenadoras do livro. A Denise, ela é diretora do Instituto Conselheira 101 e atualmente ela está como International Trade Advisor no Consulado dos Estados Unidos em São Paulo. A Denise, ela tem mais de 20 anos de carreira, né, fortalecendo parcerias comerciais e globais. Ela realizou o curso na UCLA, inclusive ela foi essencial, né, para que esse curso aí fosse viabilizado para nós do Conselheira 101, né? Ela negociou junto com a embaixada e com a universidade todos os detalhes do curso, né? Além dessa experiência internacional, né, a Denise ela tem várias outras experiências e isso reforça mesmo a visão dela, que traz uma visão global para um conselho, né? Então a Denise ela pode agregar demais nessa visão global e estratégica para os conselhos, né? Principalmente a sua atuação aí no comércio exterior e marketing digital, né? Ilustra como líderes com alcance global ampliam perspectiva dentro de um conselho, né? Numa decisão corporativa, né? Principalmente talvez uma multinacional que tenha que lidar com diversas culturas, diversas estruturas. Então, acho que a visão da D, ela é bem nesse sentido estratégico mesmo, né? E cultural, né? De entender várias culturas, diferentes approaches, enfim. E esse perfil da D já conecta, e não à toa que elas são... elas estão no topo da pirâmide da estrutura do Instituto Conselheira 101, né? Mas não só essa visão
global da Denise, mas também que leva adiante governança corporativa com foco em sustentabilidade, conecta com a nossa presidenta Jandaracy Araújo, né? A Janda, ela é presidente atual do Instituto Conselheira 101, né? O currículo da Janda, ele é super extenso, ela tem mais de 30 anos, né, de experiência no setor público e privado. Ela tem um background de finanças, mas ela está aí atuante em vários conselhos. Ela já atuou também na Subsecretaria de Empreendedorismo de São Paulo, né? Também fez o curso da UCLA, né? Também foi essencial aí para viabilizar esse curso, né? A Janda atua também na área de sustentabilidade, inovação, trazendo sempre, abrindo portas aí nos conselhos e por onde ela passa, abrindo portas para outras que estão vindo aí, né, no futuro, né, no Conselheira, em outros movimentos que são parceiros aí do Conselheira 101, né. Além disso, vale citar que a Janda, ela é presidente do Conselho de Administrativo do Museu Afro-Brasil, que eu também já falei que eu faço parte do Conselho Fiscal, né? Então, através da Janda, que essa porta foi aberta para mim. Então, isso é uma característica da Janda, ela realmente pensa no coletivo, né? Tá aí o Instituto Conselheira 101, completando aí 6 anos, né? Já indo para o 6º ano, né, de formação aí de mulheres negras e indígenas. Então, essa característica de comunidade é bem uma característica estampada na Jandaracy, né? Além disso, né, então, como eu falei, o background da Janda é de finanças, né, e também, óbvio, governança, que como ela já passou por vários comitês, conselhos, né, ela já tem bastante experiência. E, enfim, com esse perfil, né, óbvio que uma das peças aí pra gente montar esse mosaico, não só do livro, né, mas do Conselheira, né, ela consegue trazer aí essa questão de gestão de risco para os boards, crescimento sustentável, através, né, também da diversidade, né. E aí, seguindo nessa linha, temos também uma outra cofundadora, né, do 101, que também foi coordenadora deste livro, a Lisiane Lemos, né? A Lise também é cofundadora, como eu disse, do Conselheira 101, né? Ela traz a experiência dela aí de tecnologia, inclusão social, inclusão digital no social, né? Ela já foi reconhecida pela Forbes Under 30 e já teve passagem pelo Google e Microsoft, né? A Lisiane, hoje, ela é secretária de Inclusão Digital e Equidade do Rio Grande do Sul. Ela representa a conexão entre diversidade tecnológica e governança. Ela impulsiona políticas públicas de inclusão digital. Lisiane mostra como o acesso à tecnologia e a representação das mulheres negras nos espaços de inovação digital enriquecem a estratégia dos conselhos que lidam com transformação tecnológica. A partir de agora, eu vou apresentar as minhas colegas coautoras que por ordem alfabética, né? Então, as coordenadoras que eu apresentei foram a Denise, a Janda e a Lise, e agora eu vou falar das minhas outras colegas que são coautoras do livro Mulheres Negras no Conselho, edição Poder de uma História. Começando em ordem alfabética pela Carmen Maria Eduardo, né? A gente chama a Carmen carinhosamente de Carmencita. A Carmen é uma executiva internacional em marketing, vendas e negócios, com carreira consolidada em multinacionais. Nascida na Venezuela, a Carmen já liderou unidades de negócio e equipes comerciais em vários continentes, desenvolvendo habilidades globais de liderança. Sua trajetória em empresas de consumo e marketing global acentua a importância de perspectivas comerciais e culturais amplas nos conselhos. Em outras palavras, após a expertise tecnológica de Lisiane, que comentamos anteriormente, Carmen reforça aqui nesse grupo de coautoras uma estratégia de mercado e inovação comercial, que são complementos valiosos para a governança corporativa.
Em seguida, vou falar da minha colega Carolina Fortunato de Jesus. Carolina Fortunato Jesus, especialista em compliance, com quase 20 anos de experiência na área financeira, certificada em prevenção à lavagem de dinheiro e ESG. Ela é gerente de monitoramento do programa de compliance da Eletrobras, a maior empresa de energia do Brasil. Carolina mostra que governança corporativa e ética são habilidades imprescindíveis para conselhos modernos. Sua dedicação à integridade empresarial faz a ponte perfeita para a próxima coautora, que também atua na área de gestão de riscos, Chantal Pillet. Advogada, com mais de 20 anos em governança corporativa, gestão de riscos e compliance, a Chantal é diretora de Governance e Risk Advisory na Crowe Brasil. Crowe Brasil. E participa de comitês éticos como o Pacto Global da ONU. O perfil de Chantal destaca a importância do controle de riscos e da integridade na sustentação dos conselhos. Esse fundamento de risco é complementado aqui neste grupo de conselheiras na trajetória de Cláudia Pauli Silva, pela liderança em diversidade. Cláudia Pauli Silva, executiva do setor financeiro com mais de 28 anos de experiência. Cláudia fundou a Associação Black Chamas, bem legal, e foi eleita uma das 25 mulheres negras mais influentes no Brasil em 2023. Ela atuou em diversas áreas de estratégia comercial a marketing no setor financeiro e ocupa lugares em conselhos sociais e corporativos. A militância de Cláudia em iniciativas de liderança negra, somada à sua bagagem na área financeira, mostra como a inclusão e a representatividade caminham juntas com gestão e estratégia no ambiente de trabalho e no ambiente de boards, conselhos. Seu trabalho e empoderamento prepara o terreno para a próxima coautora, que também atua em prol da inclusão jurídica. Essa é a grande Dione Assis. Dione é advogada e sócia em escritório de advocacia, conhecida por sua trajetória de superação e liderança em prol da inclusão. Dione fundou o coletivo Black Sisters in Law, que conecta mais de 7 mil advogadas negras no Brasil e no mundo. Ela leva às organizações a perspectiva de justiça social e compliance jurídico, ampliando a noção de governança para incluir a representatividade. De advogada atuante a mentora, Dione contribui para a pluralidade no universo dos conselhos, abrindo caminho para a próxima, a líder em finanças criativa, Dirlene Silva. Mas antes eu queria falar um pouquinho mais da Dione, né? O Black Sisters in Law é realmente assim, um projeto bem legal, mundial e que tem uma relevância para vocês entenderem, além, óbvio, da questão da conexão entre as mulheres que ali tem, né, dentro do projeto da Dione, também tem a questão, por exemplo, um exemplo que eu achei fantástico, uma parceria que o Black Sisters in Law fez com o iFood, que o Black Sister in Law advoga para os motociclistas, né, os motoristas do iFood, né, então isso é uma coisa bem legal, né, muito social nessa situação toda de iFood e de CLT, e se não é CLT, e quais são, então assim, né, traz o projeto do iFood com Black Sisters in Law, traz essa segurança para esses motoristas entregadores, né. Bom, voltando então, agora vamos começar a falar da Dirlene, né? A Dirlene Silva também é grandiosa, né, economista e CEO da DS Estratégias de Educação e Inteligência Financeira. Dirlene é conselheira certificada, palestrante TEDx, professora e colunista. Foi reconhecida entre as top 10 mulheres de finanças do Brasil e também entre as 50 pessoas mais criativas do país. Sua atuação mescla finanças corporativas, inovação criativa e educação, elementos que mostram o poder da diversidade de pensamento nos conselhos. A visão inovadora de Dirlene prepara o terreno para Edinalva Moura, que traz o olhar para a educação e responsabilidade social corporativa.
Antes de chegar na Edinalva, eu queria só falar uma coisa da Dirlene. A Dirlene, ela é do Conselhão, do Conselho da República Federativa do Brasil, tá, gente? Então, é o conselho maior. Então, é um orgulho mesmo tá nesse mesmo grupo com mulheres como a Dirlene, né, que ocupa tantos espaços, inclusive em espaços importantes dentro do governo federal. Edinalva Moura. A Edinalva, ela é consultora e empreendedora social. Edinalva é diretora do Instituto Social Espaço Negro e mentora em Justiça Social do Sistema B. Formada em programas de conselheiras da UCLA e alumni do Conselheira 101, ela dedica sua carreira a projetos de equidade racial, empoderamento econômico e educação antirracista. O trabalho da Edinalva reforça a conexão entre ESG, educação e liderança diversa, pilares cada vez mais presentes nos conselhos contemporâneos. Seu compromisso social se alinha com o engajamento regional de Elisângela Rodrigues. A Elisângela, ela é uma executiva de Rondônia com sólida atuação em operações de negócios. Elisângela é certificada em conselhos de administração pelo IBGC e alumni do Conselheira 101. Elisângela é idealizadora do projeto Tribo das Antônias, focado no desenvolvimento de mulheres. Ela é vice-presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura e conselheira municipal de saúde. Elisângela traz ao Conselho visão de operações locais e empowerment feminino da Amazônia, ampliando a representatividade em setores tradicionalmente subrepresentados. Essa experiência regional e cooperativa complementa a perspectiva corporativa de Gabriela Rocha, euzinha, nossa apresentadora, né? Então vou citar, já tinha falado um pouquinho sobre mim, mas vou citar aqui a minha experiência para a gente seguir aqui na lista das coautoras. Bom, Gabriela Rocha, contadora e executiva tributária, com formação em governança pela Fundação Dom Cabral. Gabriela atua em instituições do setor energia e marítimo, membro do Conselho Fiscal do Museu Afro-Brasil e palestrante de diversidade e inclusão. Ela soma expertise em compliance fiscal e perspectiva multicultural. Seu perfil reúne governança tributária e compromisso social, mostrando como finanças e diversidade caminham juntos nos boards das empresas. Com essa base, chegamos a Iris Barbosa Barreira, referência em desenvolvimento de pessoas. Iris Pereira Barbosa Barreira, com 36 anos de carreira, Iris tornou-se referência em treinamento e liderança transformadora. Iniciou sua carreira no McDonald's, chegando a diretora sênior para América Latina e Caribe e foi head de treinamento e comunicação na Apple. Vice-presidente do Instituto Pactuar, que acelera negros na liderança, e membro do IBGC, ela fala diversos idiomas e é palestrante premiada. A bagagem de Iris enfatiza a importância da cultura e comunicação interna das empresas, competências essenciais para conselhos. Seu legado de formação de líderes impulsiona mulheres a romper barreiras, abrindo espaço para a nossa próxima coautora, Joyce Pellegrino. Joyce Pellegrino é diretora global de negócios internacionais na Business for All. Joyce é professora de MBA e conselheira empresarial. Com mais de 18 anos de carreira, liderou expansão de negócios em empresas como Mercedes-Benz, Bauducco e PepsiCo. Especialista em internacionalização e novos mercados, ela conecta empresas brasileiras a oportunidades globais e incentiva outras mulheres a fazerem o mesmo. Joyce traz aos conselhos a visão... Só um minuto. A visão de crescimento internacional e estratégia de vendas, capacitando empresas a inovar em escala mundial, uma ponte para a próxima especialista em gestão de projetos, Josilei Santiago. Gerente de projetos de TI certificada em PMP, com mais de 30 anos de experiência em tecnologia, a Josilei já trabalhou como head de delivery em empresa de tecnologia e diretora voluntária do Instituto Conselheira 101, onde coordena programas de governança e parcerias como a Fundação Dom Cabral e o Instituto Conselheira 101 para o programa Nexus, programa de governança para as participantes do Conselheira 101.
A Josilei é mestre em administração e MBA em marketing. Josilei também leciona pós-graduação. Sua trajetória ilustra como gestão de projetos e governança de TI são vitais para a transformação digital dos conselhos. A organização que ela promove nas corporações se conecta bastante com a nossa próxima coautora, Luciene Santos Oliveira, que traz perspectiva industrial. Luciene Santos de Oliveira, engenheira de alimentos com mais de 17 anos de experiência. Luciene é Brewing Manager em uma multinacional de bebidas. Especialista em qualidade e segurança alimentar, possui certificação FSSC 22000 e foco em melhoria contínua. Alumni do Conselheira 101, ela integra a perspectiva da indústria manufatureira, setor onde mulheres negras ainda são raras na liderança. O olhar de Luciene reforça a importância de excelência operacional e sustentabilidade em conselhos corporativos. Sua dedicação à mentoria feminina complementa a abordagem legal de Marizilda do Nascimento. Marizilda do Nascimento, advogada e consultora trabalhista. Marizilda foi mentora em programas de aceleração de carreira do grupo de mulheres do Estuda Enneagrama e autoconhecimento para lideranças. Seu perfil une direito trabalhista e desenvolvimento humano, salientando que a governança nas empresas precisa incluir diversidade e bem-estar. Em perspectiva de inclusão e comunicação social, nos leva a Renata Camargo, que trabalha justamente com esses temas. A Renata Camargo, comunicadora social, é fundadora e CEO da Black ID, consultoria de comunicação inclusiva. Com mais de 30 anos em reputação corporativa e gestão de crise, ela modera comitês de diversidade e mentora executivos, além de ter coautorado o livro sobre mulheres na comunicação. A especialidade de Renata mostra como a voz das marcas e a estratégia de comunicação interna influenciam a cultura organizacional. Sua paixão por inclusão social conecta-se à expertise em dados de Sabrina Nazário. Sabrina Nazário, engenheira eletricista, dedicou-se a explorar outros países. Já visitou mais de 60 países e hoje lidera como Chief Data Officer e especialista em D&I na Schneider Electric. Sabrina é conselheira corporativa e se destaca pelo pensamento estratégico em dados e IA. Sabrina representa a união de tecnologia, análise de dados e diversidade. Ela transforma informação em inovação com responsabilidade social. Sua visão analítica dá o tom do próximo perfil, que lida com números e contabilidade. Shayla Silva. A Shayla é contadora e CEO da CHC. Shayla Silva. A Shayla é contadora e CEO da SHC Auditoria e Consultoria. Shayla tem 23 anos de experiência em contabilidade e auditoria interna e externa. Diretora e alumni do Conselheira 101, atuou em comitês de auditoria estatutária e hoje participa de conselhos fiscais de ONGs. Seu foco em compliance contábil e diversidade financeira prova como a governança financeira e a gestão de riscos fortalecem a transparência nos boards e nos conselhos. Esse cuidado fiscal acompanha o próximo perfil voltado à saúde, de Suelen Rodrigues. Suelen, executiva na indústria farmacêutica multinacional, acumula 21 anos em gestão de pessoas, governança e assuntos regulatórios. Alumni de programas como o Conselheira 101 e o CLA e Fundação Dom Cabral, ela foi listada no ranking Empower 2024 e pelo MyPad da ONU como uma das afrodescendentes mais influentes na categoria Health and Wellness. A paixão de Suelen por políticas públicas e inovação em saúde amplia o entendimento de governança para incluir bem-estar coletivo. Sua atuação global prepara o terreno para Tereza Moreno, voltada para finanças e riscos.
Tereza Moreno, administradora com mais de 33 anos no mercado segurador, Tereza ocupou espaço C-Level, cargo C-Level, em multinacionais e hoje preside comitês de auditoria e riscos. É mentora, é palestrante em educação continuada, formou-se no IBGC e o CLA e é alumni do Conselheira 101. Sua carreira em finanças corporativas e ênfase em educação demonstram como o domínio de investimentos e riscos é essencial para a saúde financeira dos conselhos. Essa disciplina financeira complementa a visão do mercado de Vanessa Tavares, nossa próxima coautora. Vanessa Tavares Rodrigues, farmacêutica bioquímica de formação. Vanessa tem 20 anos de experiência em vendas B2B na América Latina. Hoje é head de vendas da Barentz na América do Sul. É alumni do programa UCLA e Conselheira 101 e Nexus da Fundação Dom Cabral. Vanessa mostra como liderança comercial e marketing estratégico impulsiona o crescimento organizacional. Sua experiência em desafiar o status quo prepara a discussão final com a visão de ESG de Vânia Bezerra. Vânia, Relações Públicas e mestre em Gestão para a Competitividade. Vânia liderou núcleos de ESG em saúde, focando governança responsável, diversidade e inclusão. Atua como conselheira consultiva e mentora, defendendo a inclusão social como parte da estratégia corporativa. O engajamento de Vânia une todas essas histórias, mostrando que a sustentabilidade e a equidade são critérios chaves em qualquer conselho moderno. Cada uma dessas mulheres traz uma bagagem única e valiosa. Juntas, compomos o mosaico de competências que prova na prática que a excelência profissional independe de gênero ou raça. Em outras palavras, as nossas histórias celebram o poder da colaboração e da sororidade. Elas se apoiam, nós nos apoiamos mutuamente e criamos oportunidades coletivas, reforçando que nenhum líder precisa trilhar esse caminho isoladamente, como várias de nós já passamos por isso, né? E para encerrar aqui essa parte das coautoras, eu destaco que quando empresas abrem espaço para diversidade nos níveis decisórios, né? Então, quem tem lá a caneta para assinar a decisão final, todos saem ganhando. A sociedade ganha em equidade, os negócios com ideias inovadoras e perspectivas mais amplas. E as futuras gerações ao enxergarem novos caminhos onde antes havia barreiras. Como vimos nas trajetórias dessas coautoras, a presença feminina negra em conselhos não é apenas justiça social ou resgate histórico, mas inteligência estratégica. E por que isso importa, né? Falamos aqui das conselheiras, falamos da experiência de todas as executivas, falamos rapidamente, mas é claro que para você saber mais você tem que comprar o livro, né? Nesse QR Code você pode comprar o livro. Então, né, eu acho que por que isso importa, né? Por que é relevante? Eu acho que, né, como eu falei, não é só resgate histórico, né? Mas isso é também uma forma das empresas terem diversas formas de pensar. Isso que é diversidade, no final, né? A diversidade num ambiente corporativo é a diversidade de pensamentos, né? A diversidade de decisões para tornar aquele ambiente ali ainda mais inovador, né? Se você pensar que há anos, mais de 500 anos, o Brasil ele é liderado pelas mesmas pessoas que pensam da mesma forma, que têm o mesmo objetivo, por isso que estamos hoje até aqui. Né? Então, é nesse sentido, né? O pessoal fala diversidade, mimimi, mérito, né? Não vou nem entrar nesse assunto, mas é a diversidade de pessoas que são diferentes, que elas vieram de locais diferentes, vieram de backgrounds diferentes e têm novas ideias. É aquela questão, não há inovação sem o social, né? Porque o social é justamente as pessoas que vão gerar a inovação, né? Então, se todo mundo for igual, não tem inovação.
né? Então, por que isso importa, né? Então, é o que eu falei aqui, não é apenas de diversidade visual ou de cumprir cota, trata-se de competência, pluralidade de visões, de governança mais eficaz, né? Ter mulheres negras em conselho significa melhor decisões, visão mais ampla e representação real de uma grande parcela da população que sempre esteve à margem e sempre carregando a sociedade, né? Carregando o piano, né? Dessa sociedade nas costas, basicamente, né? O Conselheira 101 não está apenas formando as conselheiras, está mudando o Brasil corporativo, né? E agora eu queria, primeiramente, agradecer, né, alguns outros parceiros, começando, né, pela Andréia Roma, da editora Líder, né, que ela é, além de ser a CEO da editora Líder, né, ela que é a representante aí da série Mulheres da editora, que o Conselheira 101 faz parte da série, mas também nós, como coautoras do Conselheiro 101, fazemos parte com o livro, né, Mulheres Negras no Conselho, a edição Poder de uma História. Então, queria agradecer realmente a editora Líder e a CEO Andréia Roma, né, pela oportunidade, né, e dizer que liderança negra importa, representatividade importa, e juntas estamos construindo um novo futuro, né. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, marque a gente, indique para outras mulheres negras, indique para outros executivos que precisem conhecer essas mulheres, ou headhunter. E é isso, uma puxa a outra e vambora, né? Muito obrigada. E agora também queria só falar mais um pouco, encerrando a questão do livro, queria fazer aqui um plim-plim da Algoritmado Assessoria. Se você visitar o nosso site, você vai ver que a assessoria oferece diversos serviços, né? E a maior parte das vezes eles não estão conectados, nem sempre eles vão estar conectados com o meu background, né, que é contabilidade, finanças, né, mas como vocês podem ver, eu também empreendo, né, e empreendo às vezes com parceiros. Então, alguns dos serviços aqui oferecidos também pela Algoritmado são serviços com parceiros. Então, por exemplo, como tornar o seu negócio com estrutura de dropshipping, como fazer o seu site, né, como estabelecer uma empresa nos Estados Unidos, palestras sou eu mesmo, né? Viagens, por exemplo, eu coloquei, vocês vão ver no site que tem um post muito legal sobre o Jalapão. Então a gente tem uma parceria com o Quilombo Mumbuca, lá no Jalapão, para fazer turismo de comunidade, né? Turismo comunitário. Então, vocês explorem, vejam mais. E agora também tem uma novidade no nosso site, que é o assistente IA para a reforma tributária. Eu trabalhei com parceiros nesse assistente. Ele está disponível gratuito, né? Acesse o nosso site, procure pelo assistente de IA. Você pode ver um ícone do lado esquerdo, mas você também pode entrar pelo menu. Teste e nos avise, né, depois que você testar esse assistente IA de reforma tributária. Me diga se você gostou, o que precisa melhorar. Ele ainda está em beta, né? Então a gente está testando, então a gente precisa aí dos comentários de vocês para ajudar a gente a melhorar esse assistente de IA para reforma tributária. Muita gente tem dúvida, então a gente achou que poderia ajudar algumas pessoas a começar os questionamentos aí pela IA. Então, por favor, testem, e se tiver alguma dúvidas ou ideias, pode entrar em contato conosco, tá? Do mais, acho que por hoje é só, né? Falamos bastante sobre o Conselheira. Acesse o link para o site para comprar o livro do Mulheres Negras no Conselho e explore o nosso site para outras coisas. Entre em contato também, se quiser, tem o nosso do lado direito do site. Se você entrar no nosso site do lado direito, você vai encontrar o ícone para falar direto no WhatsApp, tá bom? E sempre fique conosco, compartilhe e dê like. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.